Boa noite. Meu nome é Nildimar, estou aqui para realizar o trabalho de associação do paper, né? Então, eu queria trazer aqui algumas explicações a respeito desse trabalho, porque eu quero trazer um resumo, né? Você vê que aqui eu coloquei algumas figuras dentro desse trabalho, né? Aqui eu coloquei esta figura, né? Que é uma figura do espanhol Francisco de Goiás, né? Então, eu trouxe essa figura e eu queria trazer um pouco das explicações dessa figura, para depois falar um pouco das citações, né? O meu título aqui eu coloquei a importância da pesquisa. Então, nesse trabalho eu fiz uma correlação entre a importância da pesquisa com as citações. Esse foi o trabalho que eu procurei trazer para o entendimento, né, da classe. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho que eu procurei também trazer aqui a correlação de cada figura aqui, né? Cada figura com o conhecimento da pesquisa, né? Com a importância da pesquisa, juntamente com as citações, que nós sabemos que as citações é fundamental para a construção de uma pesquisa, né? Então, observe, quando eu coloquei essa figura aqui, né? O que me deu a entender nesta figura, né? Que todo pesquisador, ele precisa de ânimo, ele precisa trazer ânimo dentro da sua pesquisa. Então, aqui eu vi esse texto, eu coloquei esse texto aqui, né? Depois, dentro do trabalho, aqueles que tiverem acesso, puderem ler, você vai ver que aqui tem algo fundamental, né? Então, eu coloquei justamente no título, né? Essa imagem eu coloquei por quê? Porque a função da pesquisa não é apenas de formar um pesquisador, como eu coloquei no trecho aqui, no texto, mas todo pesquisador ele precisa de uma análise, né? Aqui da ideia de um perito que está buscando analisar, buscar os dados, buscar ali evidências dentro de uma realidade, dentro de uma íntegra. Quando eu coloquei aqui essa figura, que também está correlacionada aqui dentro da realidade da pesquisa, dentro da fundamentação prática e teórica, que está falando de valores, de crenças, né? Valores e crenças que o homem precisa ter, né? Para criar uma pesquisa, para trazer soluções para num todo, sendo na sociedade, sendo na ciência, num todo. Então, eu coloquei aqui essa figura que está falando de São Tomé, né? Porque São Tomé, ele foi um dos discípulos de Jesus que ele viu toda a realidade, mas segundo a história, São Tomé não creu. Agora vamos falar um pouco das citações, né? Então observe que aqui as citações, né, eu coloquei aqui esse trecho aqui, esse texto. Por que eu coloquei esse texto? Porque aqui nós estamos falando de um observador, né? De um observador, e coloquei aqui esse caminho, essa linha reta aqui, porque toda citação, né? Toda citação, ela vem de uma análise, né? Ela vem de uma análise, né? Para que o autor ele venha fazer uma citação dentro de uma íntegra, ele precisa analisar, ele precisa verificar, né? Então, por isso que eu coloquei esta imagem. Então, aqui vai dizer, as citações são classificadas como diretas e indiretas. Vamos começar apresentando aquelas classificadas como diretas, né? Aí ele vai dizer, nas citações diretas ocorre cópia literal do texto original, ou seja, você transcreve o fragmento tal e qual ele se encontra na obra que você está consultando. Para tanto, você deve prestar atenção nos seguintes aspectos
enquanto está digitando o fragmento no seu trabalho. Ortografia, maiúscula e minúscula, pontuação, grifos e completude. Veja se você não esqueceu de digitar nenhuma palavra ou frase. Ou seja, dentro de uma citação direta, né, nós observamos que nós devemos estar atento a toda escrita do texto dentro do trabalho interdisciplinar, né? Então, caso nós vamos fazer dentro de uma pesquisa, né, nós escolhemos ali falar sobre um assunto, um certo tema, e eu quero fazer uma citação direta. Então eu tenho que buscar colocar dentro do texto toda a citação, como está de fato o texto, obedecendo todos os pontos, todas as vírgulas, toda a digitação e todo o fragmento do trabalho, que ali eu estou observando, né? Então aqui eu coloquei também, né, citação literal, passagem do texto de outro autor, é copiada literalmente. Quando fala literalmente aqui, não há curva, né? Por isso que eu coloquei essa linha reta, não há curva, não há, você não pode trazer as suas ideias, você não pode trazer aquilo que é de outro autor, mas você tem que trazer aquilo que vem da sua própria ideia. Vamos falar da citação curta. Se o fragmento não exceder 3 linhas, temos uma citação curta, né? Neste caso, você vai inserir a aspa no início e ao término da citação. Veja conforme Palender, 2002, né? Ponto 332. O meio social necessita da formulação de políticas educacionais condizentes com a realidade existente e da implementação de programas de letramento. Ou, aí ele vai dar outra citação aqui embaixo, né? Que a própria citação já está trazendo uma citação curta, mas observe que aqui ela está observando ali, né, dentro dessa citação, todas as ordens do texto, né? Ele vai dizer que se o fragmento não exceder 3 linhas, temos uma citação curta. Ou seja, quando nós observamos que a citação ela pode ser uma citação longa, direta, uma citação longa ou curta, observamos que essa citação aqui é uma citação curta, mas ela segue aqui, né, toda a observância dessa citação direta. Mas o que vai identificar que ela é uma citação longa ou uma citação curta é a quantidade de linhas. E uma das observâncias aqui também é essa aspas que tem, né, no início do texto e no final do texto, né? Aqui eu coloquei essa imagem aqui, né? Observe aqui que esses patinadores que estão no gelo, ele está em sincronia, né? Ele está em sincronia. Ele não muda, né, a sincronia, né? E ali ele está em um espaço muito curto, né? Ele está em um espaço curto, mas ali ele se desenvolve, ele está em sincronia. Por isso que eu coloquei essa imagem, porque dá a entender que todo o texto tem que estar sincronizado, né? Citações longas, né? Citações longas. Vamos falar um pouco da citação longa. Você segue inicialmente as mesmas orientações em relação às citações diretas, curtas, ou seja, primeiro com a primeira figura do seu trabalho, no formato do PAN. Então, quando nós falamos de citação curta, nós falamos de citações que ela tem que obedecer 3 linhas. Mas quando nós falamos de citações longas, estamos falando que pode ser 4 linhas ou mais linhas. Essa é a citação longa. E aqui eu coloquei aqui essa pista, né? E quando você vai dentro de uma pesquisa, você vai trazer uma citação longa, porém ela não tem curvas. Ela precisa estar alinhada também com o autor, com
aquele que é dono da íntegra do texto, que é o autor. Citações indiretas, né? Quando nós falamos de citações indiretas, nós estamos falando aqui, né, daquele que você pode trazer os seus argumentos, porém você não pode, né, mudar a autoria daquilo que o autor coloca no texto, né? Ou seja, a citação direta ocorre ao consultar os originais para fazer seu pântano. Você opta por não fazer a cópia ao pé da letra, e sim produzir um texto com as suas palavras, mas com o mesmo sentido do texto do autor. Eu não posso mudar o texto do autor, mas eu posso trazer uma autoria do meu próprio texto. Aqui eu coloquei aqui essas curvas, por quê? Porque observe que aqui está o carro, né, fazendo as curvas, fazendo ali as suas curvas, porém, eu coloquei isso para representar também que não muda o texto, né? Eu posso estar no mesmo caminho